Olá e bem-vindos ao Minha História Até Aqui. Hoje nós vamos falar com ela, que representa a luta de uma geração, Dona Maria Emília, que tem quase 80 anos, é isso, Dona Maria Emília? Isso, quase 80 Quase anos. 80 anos e vai contar um pouco da história da vida dela e principalmente da luta dela para ter acesso ao direito dela, ao direito da aposentadoria, ao direito de receber aquilo que faz, sim, muita diferença na vida, quando você já lutou uma vida inteira, né, Dona Emília? E daí a senhora quer receber aquele valor, descansar. Como que foi a luta da senhora? Dona Emília, até aqui, me conta um pouco. Da história da senhora, sua história até aqui. A senhora casou, a senhora teve períodos na roça, não teve? Bastante, doutora. Quando eu estava com meus 6 anos, eu ia para a roça com meus pais, meus 2 irmãos mais velhos, né, que tem 2 mais velhos do que eu, né, até que um já faleceu, mas o outro está com seus 80 e poucos anos lá no Nordeste. Olha. E ali a gente vivia, né, e trabalhava, carpindo a lavoura, assim, o feijão, a mandioca, né, no tempo certo a gente colher, né, para viver. E ali meus pais, ali passando por aquela crise, né, meu pai foi um homem sempre doente, mas ali ele não podia parar, né, trabalhar, e a gente acompanhando ele, pegava, arrancava aquela mandioca, levava na casa de farinha, raspava aquela mandioca, ali puxava meu pai, meu irmão mais velho, puxava ali naquela casa de farinha, fazia aquela farinha e tudo para a gente sobreviver, né, doutora? E daí passamos uns anos assim. Depois chegou meus 20 anos, aí antes dos 20 anos, né? Daí meu pai teve uma melhorinha, já vou dizer assim, viu, doutora? Ele teve uma melhorinha, daí ele disse assim, agora, minha filha, nós vamos procurar um lugar mais melhor para a gente, porque vocês estão, assim, cansados já de trabalhar também, desde meninos novos, né? E a gente fomos para uma cidade pequena, lá naquele Nordeste, né, que é uma cidadezinha pequena, e meus pais, ali ele disse assim, eu vou vender alguma coisa que ele tinha, né, assim, que adquiriu, e ele pôs uma banquinha na feira com tecido, com roupas feitas, né, que lá eles vendiam assim, roupas feitas, assim, roupas para homem, tudo. E ali foi indo que ele começou a fazer aquilo lá, doutora. E a gente se deu muito bem, graças a Deus. Foi muito bem para a gente. A senhora lembra o nome da cidade? Gamileira. Gamileira, Gamileira, lá no Pernambuco, né? Muito quente. Muito quente, quente mesmo. Mas, como diz, antes de nós morar lá em Gamileira, a gente morava em muitos sítios, né? Cuidando da terra, da plantação, sol a sol. Sol a sol. Saía de manhãzinha, quase com aquela alimentação que eu vou dizer para você, era quase nada a alimentação da gente, né? Porque era muito difícil. Muito humilde, muito difícil. Muito humilde. Eu sempre digo para minha filha assim, eu não me envergonho de dizer assim, eu nasci num lar pobre. Mas não tem que ter vergonha. Não, eu nasci num lar muito pobrezinho. Mas venceu na vida. Mas venci. Através do trabalho. Através do meu trabalho, do trabalho do meu pai, que meu pai zelou muito por a vida da gente, né? E ali a gente foi uma situação que mais crescemos. Olha que coisa boa, vendendo tipo na feira. Isso. Aí meu pai depois vendendo ali a roupinha na feira, e daí depois ele disse assim, minha filha, eu vou comprar uma máquina para você fazer alguma roupinha de criança assim, para a gente melhorar a situação. Tá bom, pai. E ali ele comprou aquela máquina para mim, né? E a gente começou a fazer umas roupinhas de criança e vendia, pagava a prestação da máquina, né? Lá na loja. E nós vencemos tudo. É mesmo? E a mãezinha da senhora nesse período? A minha mãe, ela sempre tinha um filho
quase de um ano para um ano assim, de um para o Ela outro. ficava Né? em casa cuidando das crianças, da família. Às vezes ela ia também, Ia doutora. também. Às vezes ela ia quando ela não estava assim muito pesada, assim, esperando aquele neném. Aí ela ia, né? Mas o pai não gostava muito que ela fosse, não. Sempre tinha as Né? atividades de casa Sim, também, né? Quantos irmãos a senhora teve? 12. 12 12 irmãos. irmãos. É, uma família grande. Uma família grande, Que bênção, doutora, olha. que bênção. E Que a luta. gente lutemos, só que nós, os que trabalhou mais foi só nós três, os três mais velhos. Sim, né? sim, que pegaram a fase mais difícil. Foi a fase mais difícil, né? Foi eu, meus 2 irmãos mais velhos, e a gente vencemos, em nome de Jesus. Olha, graças a Deus. E a mãe ali, ela ganhava aquela criança, tudo mais, mas é sacrificoso, mas vencemos, Venceram. né? E aí a senhora casou? Aí eu estava com meus 20 anos já, né? Daí apareceu meu esposo. Lá no Nordeste. Aí nesse tempo, doutora, eu já não estava mais morando mais na minha cidade, da onde que eu nasci, lá em Gamileira, não, sabe? Não era mais lá. Não era mais lá. Daí o pai viu falar assim que lá em São José da Laje era um lugar que estava assim prosperando melhor, né? E ele já tinha assim as coisas vendendo na feira, tudo mais. Daí nós fomos morar lá em São José da Laje. E lá, os meus irmãos mais velhos ia vender mais ele na feira, né? O meu irmão mais velho tinha uma banquinha, ele trabalhava lá, tudo, vendendo na feira, e o outro também, né? E a mãe também só ia para a feira para comprar, fazer as compras de cada 8 dias. E naquele tempo eu já estava costurando, que eu já lhe falei, né? Mas eu ficava em casa, assim, no dia de sábado, dia de domingo, daí eu já ia limpar a casa, já ia... Cuidar dos afazeres domésticos, não tem como. Porque eu já tinha sido sofrido bastante, né? Corrido. Aí a gente ia limpar a casa, cuidar da roupa dos meninos mais novos, né? Sim. E assim foi indo. E daí, que nem eu ia lhe falando, daí chegou meus 20 anos e quando foi um dia apareceu esse casamento para mim, doutora. Coisa boa. Eu sou evangélica, doutora, e eu gostava muito de evangelizar, fazer culto nas praças assim com os outros jovens, né? E a gente saía na praça no dia de domingo, ia pregar a palavra, mostrar, né, para eles. Daí eu orava muito. Quando foi um dia eu tive um sonho, assim, aquele sonho foi uma coisa assim, coisa mais linda, que eu vi quando chegou aquele moço, né? Aí chegou aquele moço assim, um moço de longe, ele veio de muito longe. Aí eu me acalmei, aí eu falei assim para minha mãe, mãe, eu vi um moço assim num sonho, que ele veio de muito longe e é um moço que eu nunca vi ele na vida. Nunca tinha visto ele, doutora. Vi ele naquele sonho. Aí a mãe disse assim, minha filha, Deus sabe de tudo, né? Eu digo, Daí, doutora, quando foi com 15 dias, se cumpriu aquele sonho Não meu. Acredito. Olha, chega dias. Até, olha como Deus é. 15 dias se cumpriu aquele sonho. Aí aquele moço chegou lá na minha cidade. E eu tinha uma colega assim, uma coleguinha assim, que a gente sempre tem aquela melhor amiga. E eu tinha conversado com ela, eu tinha visto aquele moço com cabelo cheio. Assim, aquele moço bonito. Aquele moço bonito. Daí, doutora, olha, com 15 dias ele chegou, aí a menina estava na casa dela e eles tinham assim uma mercearia na mesma rua que eu morava, sabe? Ali em São José da Laje. Eu acho que eu falei, né, que era em São José da Laje. Aí ela chegou lá em casa de manhãzinha e falou, Lia, que eles toda a vida me chamavam de Lia. Lá em casa, olha, chegou um rapaz que veio do Paraná. E ele está lá em casa, ele está lá conversando com o pai, encostado assim no balcão. Vamos passar, mas você não olha, não dá uma boa olhada não, sabe? Só dá uma olhadinha assim e faz... Rápido olha. Doutora, quando eu vi aquele moço, eu digo, meu Deus, o moço que eu vi ele no sonho.
O moço dos seus do meu sonho. Deus, olha só. Daí ela disse assim, mas foi aquele? Eu digo, foi. Ela disse assim, pois é, nós conhecemos o irmão dele, a esposa dele. Falei, é nada, elas conhecem. E eu conhecia o irmão dele, mas eu não tinha assim uma intimidade, né? Porque não tinha como, Não, né? e antigamente ainda era mais, nossa. Era mais rígido, Era, assim, os não. pais, eles traziam a gente ali com cuidado, É né? verdade. Não era? Então, doutora, daí aquele moço me viu e quando foi um dia eu estava assim passando mais a minha colega e ele estava lá na casa dele de volta. Aí ele falou assim, eu quero falar com ela. Ele também te viu, então? Me viu, ele me olhou olha assim. só. Aí a menina disse assim, olha, ele está dizendo assim, quer falar com você. Eu falei, ai meu Deus, mas eu não conheço aquele jovem. Aí o coração disparou. Meu Deus, doutora, quando eu via, parece que o coração me alegrou, olha sabe? Só, que delícia. Coisa boa. Pô, coisa boa mesmo, sabe? Daí, quando foi, aí não sei como é que foi, não sei se eu voltei, não sei se eu esperei ele, não sei, foi uma coisa assim. Mas se encontraram? Se encontramos. Para conversar? Sim. Aí ele disse assim, eu quero falar com você, jovem. Eu nunca te vi, não conheço você, mas pela primeira vez. Falei, tá bom. Aí ele falou comigo, conversou, né? Aí eu falei assim, jovem, olha, eu não te conheço, só que eu te vi você num sonho. Aí ele disse assim, não diga, eu falei sim. Ele também era evangélico? Nada, não doutora, era não era. Ele não era evangélico. Eu falei, ó, jovem, você... Aí ele começou a conversar comigo sobre a respeito já de casamento. Olha! Eu falei assim, jovem, eu vou te falar bem a verdade, eu não posso dizer para você que vai ser um casamento assim, como eu não te conheço, né, tal. Aí ele disse assim, não, mas isso aí não, por causa disso aí não, ó. Isso aí é uma coisa que a gente, tudo vai dar certo. Olha, doutora, quando o rapaz se aproximava para conversar comigo e tudo mais, aí eu dizia assim, ah, meu Deus, e agora? E agora, Jesus? Eu comecei a falar, eu dizia, e você quer também ser um verdadeiro crente, que nem eu sou? Ele disse assim, olha, é difícil. Fumava feito aqueles jovens de antigamente que fumava e tudo. Eu sei como é que é. Meu Deus, como fumava. E teu pai não gostou muito dele, então? O pai gostou dele por uma maneira assim que ele era uma pessoa muito trabalhadora. Ele já contou a história dele. Ele disse, olha, seu Manuel era meu pai. Eu moro na lavoura, eu não sou daqui, eu moro no Paraná, mas a minha família, eles estão todos lá, porque quando ele estava com 18, 19 anos, ele veio buscar a mãe dele, os irmãos dele, o pai, e ele trouxe aqui todos para o norte do Paraná, né? Aí trouxe para o norte do Paraná, né? Em muitos lugares aqui, lá no norte do Paraná, e daí lá ele trabalharam tudo. Aí eu falei assim, ai, é difícil, moço, olha, eu gostei tanto de você, mas... Não sei se eu quero, se a gente vai casar. Não sei se a gente vai casar, mas o melhor, eu não vou dizer, doutora, para você, não vou dizer que foi o pior, foi o melhor, porque eu já estava com meus 20 anos. Sim. E ele estava com 30. Olha. E ele me disse bem assim, não, mas eu não vim aqui para enganar moça nenhuma, eu quero me casar com você e vou conversar com seus pais. Aí eu falei, pois é, meu pai ele é diácono da igreja, não sei o que é que ele vai resolver. Aí ele disse assim, não, mas isso aí tudo vai dar certo. Olha, determinado. Determinado. Sabia que queria era casar com a Sim. senhora. Fumava feito um louco. Deus. Eu falei assim, coisa que eu tenho nojo. Não sei se eu gosto desse cheiro, né? Eu não gostava, doutora, não gostava. Daí, para encerrar... Mas a senhora casou com ele? Casei com ele. Ó, doutora, eu não fugi, eu não... Tudo certinho ali. Sim. Meu pai... Aí, quando foi um dia que meu pai ele ia comprar as coisas em Caruaru, que era a cidade lá, né? Ou então no Recife. Aí meu pai disse assim, filha,
eu vou para Recife e eu não vou fazer o seu casamento, não, porque você está com 20 anos, eu não posso fazer, porque o evangelho antigamente era muito rígido, sabe? Não sei, vocês sabem dessa, né? Conheço. Sim. E ele disse assim, eu vou para Recife e o seu noivo ele já foi no cartório, eu sei que vocês já estão com os nomes tudo lá para casar. Falei, pois é, né, pai? Tá bom. Aí ele disse assim, eu vou para Recife. Aí ele foi, doutor, aí quando ele chegou do Recife, nós já tínhamos casado numa quarta-feira. Olha, daí a senhora namorou quanto tempo? Do namoro ao casamento? 12 dias. Mas não acredito. 12 dias. Mas olha que determinados vocês, ele foi para casar mesmo. Foi para casar. Que coisa boa. E a senhora casou com ele, viveram lá no Nordeste ainda? Doutora. Não. Nós casamos lá. Eu não sei se nós fiquemos, se foi 8 dias depois que nós casamos. Foi uma coisa assim, foi poucos dias. Poucos dias? Porque ele disse assim, olha, eu já vim aqui para casar. Que determinado esse... E já voltar, que eu não posso demorar muito. Falei, tá bom, João, tá bom. Vamos juntos, casamos, agora vamos seguir a nossa vida. E daí nós casamos e dentro de pouquinhos dias peguei o trem lá, que nós naquele tempo viajava de trem, né? Viemos para Maceió. De Maceió pegamos o ônibus lá na rodoviária e viemos para São Paulo, direto para São Paulo. E de São Paulo pegamos outro ônibus para nossa... Para o Paraná. Para o Paraná. Para nossa cidade nada, para o nosso sítio. Onde que era? Como que é o nome? O nome lembra? do sítio. Não, o nome da cidade? Do interior, não lembra? Mas não tem problema. Doutora, eu não estou muito bem lembrada qual foi mais a cidade que nós... Não sei se foi Borrasópolis, uma coisa assim. Aí pegamos aquele ônibus, viemos para aquela cidade. Imagina que corajosa. A senhora nunca tinha vindo para cá? Nada. Não tinha viajado para tão longe da família? Nossa, não. Nunca tinha me separado da minha família. Mas, olha, doutora, tudo quando Deus está na permissão de Deus, tudo acontece. Acontece, flui. Porque, que nem eu ia falando para você, ele não era conhecedor da palavra, e Deus permitiu que eu casasse com ele para ele aceitar Jesus, fazer a vontade de Deus, porque tudo Deus me mostrava. Que eu ia casar com um moço que ele não era evangélico, não, mas Deus ia agir em tudo. Isso. E Deus era trabalhou. No tempo de Deus. No tempo de Deus. Daí eu casei com ele, e naquele tempo, assim, fomos morar naquele sítio, né? Daí nós não fomos bem morar ainda na terra dele, que ele tinha comprado. Fomos morar num sítio o patrão dele se chamava de Antônio Ferreira, onde nós fomos morar. E ali ficamos na plantação. Isso, na plantação, lá da roça, a mesma coisa. E daí eu já fiquei grávida logo da minha filha. Olha só. Daí no ano de 67 ela já nasceu e ali... já foi tudo permitido por Deus. Coisa boa. E quantos filhos a senhora teve? Tive 6 filhos. 6 filhos! Olha aí, não ficou muito longe da sua mãe, não. Não. A metade, né, doutora? A metade, mas tá ótimo, né? 6 aí a sua filhos. filha a metade, 3, e aí tá tudo pois certo. E daí casamos, e ali trabalhando na lavoura. Tinha dia que... cedo, assim, todo mundo já pulava cedo, né? Quando era ela, depois já foi os meninos, né? E vamos para a roça. Chegava lá na roça, fazia uma caminha lá debaixo dos pés de café. Deus, que graça, dona Pois Maria doutora. Mas que luta. Que luta. E as crianças junto e a senhora ali, na luta. Na luta, mas ele, né? Os dois, construindo... a vida juntos. Construindo a vida junto. Criando os filhos. A senhora não tinha ajuda, não. Era a senhora, não. ele e as crianças. Isso. Não tinha nem parentes por perto. Não. A minha sogra ficou uns tempinhos ali, mas daí depois ela foi morar numa cidadezinha que tinha, né? Aí ficou eu, ele
né? Daí era ele e os dois irmãos dele que compraram o sítiozinho, né? Daí saímos da terra do homem lá, do patrão, com uns 2 anos, parece uma coisa assim. Aí fomos morar no nosso sítio. Deus, Foi que bom, coisa mas... bonita, que história linda. Pois é, doutora. E aí a senhora trabalhou lá no interior, na roça, Sim. quantos anos? Daí que a senhora veio para Curitiba? Nossa, doutora, nem me lembro mais, porque Mas olha... foi muito tempo. Foi muito Aí compraram as tempo. terrinhas de vocês? Sim, ele já tinha comprado. Ah, ele já tinha comprado. Quando eu casei com ele já tinha comprado. Parece que ele disse que era há 1 ano atrás que ele já tinha comprado o sítiozinho dele, né? E daí, mas nós, quando nós casamos, nós não fomos logo morar no sítio, não. Fomos morar nessa outra. Do seu Antônio Ferreira. E ali, doutora, lutando, né? E aquelas pessoas que eu conheci, né, lá quando a gente casou, que fomos morar lá no Antônio Ferreira, conheci aquelas pessoas. E então foi aí onde que foi minhas testemunhas, né? Sim. Porque eles viram que era uma coisa que a gente trabalhava, lutava. Aí depois veio o Eloy, o Edivaldo, que nem eu disse para você, que já foi eles pequenos de um para o outro, né? E ela que cuidava dos meninos. Começou a ajudar a senhora. E daí ela tinha, depois começou também ela com os problemas, tadinha, de umas dores nas pernas, uma situação assim que... Mas a gente não podia quase nem fazer um tratamento, porque morava longe, né, dos médicos. Não tinha acesso, né? Pois é. Não tinha acesso, era muito difícil. Era muito difícil. E ela foi crescendo, né? Hoje ela é uma menina que tem uns probleminha também, viu? Eu sei lá, a gente... Não sei se às vezes já foi do sofrer lá. Ah, mas a gente carrega um pouco, né? Pois é. A luta, né? Então, E me diz uma coisa, e daí a senhora veio morar em Curitiba? Foi. Saíram do interior e vieram para a cidade grande? Foi assim. Passados tempos, né? Fazia muitos anos já que a gente trabalhava na lavoura. Daí a minha sogra e os 2 filhos dela, que nesse tempo eles ainda eram solteiros, eles não tinham casado ainda, eles disseram assim, mãe, nós vamos morar em Curitiba, porque aqui já tinha pessoas que veio morar aqui, né? E nós vamos para Curitiba. Aí ela foi e disse assim, meu filho, mas será que dá certo? Ele disse, dá, mãe, dá certo. Ela já estava numa boa idade, assim, numa melhor idade, né? E eles vieram. Daí, quando foi com... passado, doutora, uns anos, daí meu esposo já estava assim... Ele já estava, assim, bem doente, sabe? Ele tinha... Quando vocês vieram, a senhora lembra mais ou menos a idade que ele tinha? Não, daí eu também não estou lembrada da que idade que ele tinha, não, viu, doutora? Mas ele estava, assim, um homem, assim, já... ficando doente, muito debilitado, né? Que toda a vida foi da lavoura, né? E ele trabalhando no pesado. Daí, doutora, ele disse assim, olha, Lia, nós vamos para Curitiba, vamos procurar uma melhorinha, porque eu não estou mais aguentando estar trabalhando muito pesado o serviço, sem maquinário, doutor. Não era com maquinário, não, era sem nada. Era no braço mesmo. Ele pegava ali, quebrar milho, arranca mandioca, feijão, tudo, né? Meu Deus do céu. E ele foi um homem sofrido, sabe? Aí um tempo deu um esgotamento de nervo nele. Ele foi para o médico lá em Faxinal. Sei. E lá ele ficou internado. Olha, eu não tive nem assim uma notícia como é que ele estava, como é que estava a saúde dele, né? Tão difícil. É difícil mesmo. Daí foi quando ele disse assim, vamos embora para Curitiba. Para ter mais acesso, mais cuidado, entendi. Daí vieram todos os filhos? Isso. Daí meus cunhados já estavam aqui, né? A minha sogra. E nós fomos morar assim, tudo pertinho um do outro. Sim. Daí meu esposo, ele arrumou um serviço lá numa empresa,
Eu esqueci até o nome da empresa de limpeza. Aham. Sabe, doutora? Ele arrumou do lado de limpeza, porque ele não tinha assim, as condições de arrumar outro serviço, né? Não tinha muito Não estudo. não tinha. Aham. Daí ele foi, daí daquele serviço, naquela empresa que ele trabalhava, que era Paraná Equipamento, ele trabalhava na limpeza lá, sabe? Sim. Daí lá ele foi, eles, não sei como é que foi que alguém chamou ele, convidou ele para trabalhar numa parte mecânica lá. E o homem foi, e olha, doutor, deu tudo certinho. Ó, que bênção. Foi uma Coisa benção mesmo. boa. Foi. E a senhora também trabalhava aqui em Curitiba ou cuidava das crianças? Não, aqui em Curitiba eu trabalhei ainda, eu trabalhei numa parte de limpeza no Banco Nacional, naquela Nossa, época. sim, Banco sim. Nacional, você lembra, né, doutora? Sim. Foi onde eu trabalhei, parece que foi 7 meses, que eu tenho a minha carteira, que ela está em registro de 7 meses. Foi onde eu trabalhei, no Banco Nacional. Então, que nem eu estava lhe falando, daí ele ali foi, ele trabalhou 15 anos. Quando ele trabalhou 15 anos, daí deu um AVC nele, né? Aquele AVC pesado, Bem triste, forte. bem forte. Nossa. Aí ele ficou mal. Ficou mal, assim, sequela do lado direito, né? Ele tinha quantos anos na época, a senhora lembra? Quando deu o AVC, É. parece que estava com 50 anos. Nossa, era novo. Era novo. Era novo. Era novo, e aquele AVC, e aquela situação, né? Daí eu já, naqueles dias, aí quando ele começou a trabalhar, ele disse, você agora não vai trabalhar mais, fica agora cuidando dos meninos, né? Aham. Porque os meninos, eles ainda eram todos pequenos. A Mari também, que ela era mais velha, mas ela ainda era pequena, menina. Sim. Daí, e daí ele teve o AVC, mas melhorou. Não melhorou mais? Não, doutora, ele deu aquele AVC e se tratando, fazendo, como é que é? Fisioterapia, reabilitação, tentando voltar aos movimentos. Ele andava ou não? Andava. Ele ficou, assim, numa sequela de uns 15 dias sem andar, sabe? Nossa, que difícil. Foi Quando difícil. Vocês estavam começando a melhorar, teve isso. Pois é, daí deu isso aí, né? Que daí foi onde ele trabalhou os 15 anos. Mas daí... Ele se aposentou. Ele aposentou. Ele aposentou. Aposentou. Daí, quando o médico, ele já passou pelo médico, né? Que ele foi... Quando deu o AVC, e tem uma coisa, foi na rua que deu o AVC nele. Nossa! Ele estava lá numa banquinha, lá na Praça Generoso, conversando com um amigo dele, assim, numa banquinha, daí lá deu o AVC nele e ele caiu. Foi até que foi assim, ele estava ali perto, próximo à Rua 15, eu acho que você viu falar naquele Rim Cristo, sim, viu, né? Uhum. Aí ele começou a olhar assim aquela situação e aquele Rim Cristo ali. Aí ele disse que de repente assim deu um ruim. Deu um ruim nele, ele caiu. Meu Deus. Foi. Aí caiu. Aí alguém na hora assim, foi até na frente da banquinha de um colega dele lá do Apolo. Daí foi aonde eles chamaram o SAMU. É o SAMU, né? O SAMU. Aí eles vieram, daí levaram ele para o hospital aqui do Cajuru. Sim. Levaram ele para o hospital do Cajuru. E avisaram a senhora, e a senhora daí foi cuidar dele. Foi, daí alguém ligou para mim, que a gente tinha o telefone residencial, aquele né? fixo, né? Então, meu Deus, que susto que deve ter sido. Nossa, meu Deus do céu, mas foi um susto. Aí esse que ele ligou, daí de repente ele foi lá em casa, que ele tinha o carro dele, né? O de lá da banquinha onde ele caiu. Daí ele nos levou para o hospital do Cajuru. Sim. E lá ele estava lá na cama, na maca, quer dizer. E daí a gente olhava, conversava com ele. Ele não estava reconhecendo. Não, ele não estava reconhecendo, né? Porque o AVC deixou... Foi bem forte. Bem forte. Foi aquele AVC... Como é que eles dizem? Esqueci o nome, aquele AVC hemorrágico, será? Não sei.
Não entendo muito mais. Mas aí ele ficou tempo no hospital, depois voltou para casa e daí já se aposentou. Ele ficou 15 dias internado e naqueles 15 dias, daí eu fui lá na empresa onde ele trabalhava, na Paraná Equipamentos, né? E eu contei a história, né? Que ele estava assim, assado e tal. Daí, ali, parece-me, doutora, eu não estou muito bem lembrada daquela cena, naquele momento. Mas logo já foi. Não demoraram muito para aposentar, não, porque o médico disse assim, ele pegou assim e disse assim, nossa, o seu João não vai ter condições mais de trabalhar. Sim. Né? Porque ele disse que o AVC, quando ele é bem pesado, né? Esqueci o nome do AVC. Tá. Daí o médico já disse, seu João não pode mais trabalhar. Não vai ter mais condições, não vai ser mais o mesmo. Não vai. Entendi. E daí, dona Maria, não foi do AVC, que a senhora já me contou que ele é falecido, né? Não foi. Não foi do AVC. Não. Mas ele não conseguiu voltar a trabalhar depois do AVC, não. Mas ficaram cuidando os dois da família. Sim, e a senhora trabalhando. Não, daí eu nem podia trabalhar mais, doutora, porque daí eu só cuidava dele. Só viviam com a aposentadoria dele? Com aquela aposentadoria dele que saiu. E eu levava ele no médico direto. Tinha que acompanhar ele, porque é muita fisioterapia, muito cuidado. Quanto tempo ele ficou ainda nesse período de pós-AVC até vir a falecer? Ele faleceu logo depois? Não, ele ficou 30 anos e... mais de 30 anos um pouco. Entendi. Ele demorou. Então ele ajudou ali a senhora com os filhos, tudo. E daí ele faleceu, a senhora lembra que ano que foi que ele faleceu? Faz muito tempo? Oh, Jesus. Doutora, agora eu não estou lembrando que ano. Uns 10 anos, mais ou menos. Que faz? Não sei. Não, agora está com 8 anos. 8 anos? Daí ele faleceu e a senhora, agora voltando aqui um pouco para a luta, que assim eu acho que nós queremos aqui, com toda a história de luta da senhora, depois que o seu esposo, querido ali, pai dos seus filhos, depois que ele faleceu, a senhora teve que enfrentar mais uma luta, não é verdade? Para conseguir a pensão por morte. Como que foi esse período, dona Maria Emília? Foi muito difícil? Porque imagina a senhora sem o provedor da família, sem o benefício, que era só ele. A senhora contou que a senhora não trabalhava, que a senhora cuidava dele. Sim. Né? E vivia daquele benefício que ele recebia. Vivia, E aí ele faleceu, foi fácil? Como que foi esse atendimento do sistema? Do INSS? Exato. Então, daí quando ele faleceu, daí eu tive que procurar o INSS, né? Com a documentação dele e tudo mais. Daí eu ainda levei, doutora, não sei se foi uns 5 meses. Olha, eu não estou muito assim ligada. Mas se foi mais uns 5 meses, demorou para sair. Daí aí a menina disse assim, olha, dona Maria, o que o seu João recebia, a senhora vai ficar recebendo, tá bom? Falei, tá bom. Não podia fazer nada, né? Então, ela disse assim, você vai ficar recebendo a mesma coisa, dona Maria, porque é uma pensão. Falei, tá certo. Só que demorou, e durante esse período, até a concessão da pensão foram meses difíceis para a senhora. Foi um mês difícil, porque... Não tinha renda, não tinha. E as necessidades continuavam, né? Pagar luz, água, alimentos. Esse é um dos maiores problemas que muitas pessoas enfrentam, que é a demora do sistema, né? Trazia o dinheirinho e ali, ó, tinha que cuidar para não... para não passar necessidade, até conseguir a implantação do benefício. Isso. O que eu acredito que deveria ser automático, a senhora não acha? Deveria ser mais rápido para proteger a família. Não é verdade? Era. Eu não estou muito assim lembrada, doutora, quantos meses que foi depois, sabe? Naquela época,
O meu filho mais velho, ele já estava trabalhando assim numa empresa de calçado, e que os meus filhos, todos eles começaram a trabalhar novinho, sabe? O pai estava doente, né? Então eu tinha que procurar um serviço para cada um, né? Claro, para ajudar na Para manutenção da ajudar. casa. Era. Daí eles traziam, né, aqueles dinheirinhos que eles Sim, recebiam do mês, aí ajudavam. ajudava. Olha só. Ajudava. A Mari também, né? Ela começou a trabalhar em algum servicinho. Aí ajudava a gente dentro de casa, e eles mesmos, né? E assim que nós venceu tudo. Isso né? mesmo. É. Que história forte de luta, de trabalho. E Dona Maria Emília, a senhora, quando a senhora falou, tá na hora de eu me aposentar, vou buscar os meus direitos. Quando que a senhora decidiu, tô cansada, agora eu quero receber tudo o que eu contribuí, eu quero a minha aposentadoria. A senhora lembra quando a senhora decidiu? A senhora já deu entrada no INSS? Como que foi? Porque muitas vezes, assim, doutora, eu procurava assim, o INSS e contava a minha história, né, que eu trabalhei na lavoura. Desde muito né? cedo. Isso. E hoje eu era uma mulher assim, viúva, e só vivia só com a pensão do esposo, né? E meus filhos, ainda tinha algum deles que não trabalhava, né? Que era pequeno, que são em 5 homens, com ela são 6, né? E tinha aquele mais velhinho que já trabalhava uns pouquinhos. E daí eu precisava da aposentadoria, porque eu trabalhei lá na lavoura. Sim, era um direito da senhora, né? Então, exatamente. E aí, como que foi? Eles ouviram a senhora? Doutora, eu agora estou até numa dúvida como é que foi no passado. Eu sei que eu andei muito atrás do INSS para ver como é que ia dar certo. Mas não estava conseguindo. Não estava conseguindo. Não. Não conseguiu. Não conseguiu. Eles queriam documentação. Isso. Essa documentação rural, porque pelo que eu entendi, Sim. que a senhora estava conversando, Sim. eles queriam que a senhora comprovasse seu período era, lá na roça, né? Era. Mas só que essa documentação foi fácil para a senhora conseguir? Daí, quando eu falava assim, olha, não tem como eu adquirir essa documentação. Né? Porque está com muitos anos que nós já saiu de lá, muitos anos que eu quero dizer, não era tanto assim, né? Porque, bom, que aliás de 30 anos que eu lutei com meu esposo, depois quando eu me voltei... Para cuidar da senhora, das coisas... eu estava assim, lenta, doutora, eu não sabia como que era que eu ia fazer. Exato. Pois é. Aí alguém disse assim, não... Aí nós fomos que nem você já me perguntou da Maria Lima, né? Aí eu cheguei para ela e tudo, ela disse assim, agora não é mais por documentação, agora é por testemunha. Falei, tá. Daí eu parei de procurar a documentação, porque a gente ligava difícil, nos cartórios lá do interior. Eles diziam assim, olha... Nós não tem aqui mais a documentação de seu João, não, de seu João José. Meu Deus, doutora. E a senhora, nessa época, já tinha mais de 60 anos? Já. Já estava já perto dos 70? Já. E não conseguiu aposentar, mesmo tendo ido ao INSS, contado a sua história, apresentado documentação, eles não falaram para a senhora que poderia ser através de uma testemunha, que não te deram um caminho, não te ajudaram a ter acesso àquele benefício que era seu por direito. Não falava nada. Falaram. Teve que ser uma terceira pessoa fora de dentro do sistema para poder tentar orientar a senhora. Exatamente. Eu vi ali, pelo que a senhora estava falando, a senhora teve mais de 6 indeferimentos. Né? Mais de 6 indeferimentos. Então, a senhora foi por mais de 6 vezes ao INSS com toda a documentação que a senhora tinha e eles ainda assim indeferiram. A senhora pensou em desistir em algum momento? Não, nunca pensei. A senhora falou, é meu direito e eu vou atrás. Eu sempre dizia assim, é meu direito. Trabalhei, lutei. Meus filhos foram criados e nascidos lá na lavoura. Eu não vou desistir. Isso mesmo. Eu não vou desistir. Olha que exemplo da Dona Maria Emília.
quase 80 anos quando a senhora Nossa. conseguiu a aposentadoria. A senhora estava com Foi. 78, né, Dona Maria? Isso mesmo. Olha só, e ela não desistiu. Não É desisti, sobre isso, doutora, é sobre não isso. desisti. Então, aí você vê, quando eu conversando com a Mara Lima, então ela disse assim, é por testemunha agora, Dona Maria. Aí eu me lembrei, eu digo, e agora, Jesus, aonde que eu vou achar essas testemunhas? Daí a minha filha disse assim, mãe, vamos procurar aquele seu compadre, Zezé, de lá de São João do Ivaí. Eu digo, vamos. Aí ela procurou, achou o telefone da madrinha dela, né, que era a esposa dele, mas ela já tinha falecido, né, a madrinha dela. Mas daí ele foi indicou, assim, mais ou menos. Algumas pessoas da época. Da época. Aí a menina dele, a filha dele, que morava, parece, na época, não sei se era em Apucarana ou era no Godóis Moreira, numa cidade que nós já tínhamos morado, né? Então, ali, doutora, olha, foi difícil. Depois, aí ela disse assim, olha, Lia, aí tem umas pessoas que você conheceu muito quando você casou, que veio morar aqui, lá no Antônio Ferreira. Tem umas pessoas que moram aí no Boqueirão. Olha. E essa pessoa, ela já estava com 80 anos, que morava no Boqueirão. Olha você só. vê, ela serviu ainda de testemunha. Quando foi, parece que com 3, 4 meses, a mulher faleceu. Mas ela ainda serviu para ser comprovou testemunha. Ali, Isso, ajudou a senhora no exatamente. processo. E a filha dela, que mora em Campo Largo, foi uma que testemunhou tudo que ela disse assim, eu me lembro quando eles casaram, vieram de lá do Nordeste, e vieram morar aqui na roça, aqui junto com a gente, nós todo mundo aqui, ela testemunhou, sabe, mais outros. Dona Maria, mas se não fosse a Mara Lima ter falado para a senhora, ninguém do INSS te falou. Não. Ninguém te ajudou com a nessa documentação? Parte, não. Ninguém falou que tinha como a senhora apresentar testemunhas? A senhora teve que buscar judicialmente, né? A senhora teve que buscar um escritório, teve que contratar um advogado para poder defender a senhora, para poder ter acesso aos seus direitos. Sim. Foi isso, não foi? Foi, porque não... Eu mesmo... É muito difícil, é muito complicado entender, né, Dona Maria Emília? É muito complicado. E muito algo complicado. Que deveria, no meu ponto de vista, embora eu seja advogada, eu trabalho com isso, eu ainda falo, tinha que ser automático. Sim. Comprovou que a senhora trabalhou, a senhora levou toda a documentação. Tinha que ser automático. Sim. Essa receptividade do INSS em te ajudar a provar o seu direito. Não teria que ser tão moroso durante todos esses anos, porque em tese a senhora já teria direito ali muito tempo antes, né? Muito tempo antes. Sim. A senhora já poderia ter se aposentado, e a senhora teve vários indeferimentos, né? Foi. A senhora, isso representou uma perda muito grande para a senhora, né? Foi. A senhora chegou, o que isso significou para a senhora? A falta desse teu benefício que era da senhora por direito? Foi difícil, né? Foi difícil. A senhora deixou de fazer coisas que a senhora poderia ter feito se a senhora tivesse sido aposentada antes, né? Sim, era. Exatamente. E agora deixa eu perguntar para a senhora, quando a senhora recebeu a notícia de que finalmente a senhora tinha sido aposentada, o que isso representou para a senhora? Doutor, foi uma alegria muito grande para mim, viu? Porque eu criei no meu Deus, que eu dizia assim, não, eu não vou desistir. Quando eu falei que eu não ia desistir, porque eu tinha esperança que vinha nas minhas mãos. Olha só. Né? Eu tinha uma esperança muito grande. De que toda aquela luta lá ia ser reconhecida, e a senhora ia ter o seu benefício, a sua aposentadoria. Exatamente. Inclusive, a senhora comentou que até o seu esposo duvidava, né? O falecido esposo duvidava, falava, você não vai conseguir, o sistema não vai, né? Não vai te ajudar. Ele falava porque o meu filho mais, o filho penúltimo, ele disse, até que um dia ele ainda disse assim, pai, não, mas a mãe precisa de aposentar, pai, porque ela trabalhou junto com o senhor. Aí ele disse assim, filho, mas não adianta. Ele disse assim, adianta sim.
adianta assim, o meu filho mais, o penúltimo, né? Que ele mora em Florianópolis. Até que eu vou para lá agora, em final de ano, quando ele vir. Aí eu vou coisa boa. para casa dele. Que delícia. Oh, eu meu amo Deus. Florianópolis, gosto muito. Né? Então, daí ele disse, não, pai, a mãe não pode desistir disso aí não, pai. Nós estávamos lá na lavoura, nós andamos junto, pai. Esse meu filho, né? Nós andamos junto, pai. Nós vimos o esforço do senhor, da mãe. E a gente andando junto com vocês. E foi mesmo, doutora, isso aí foi mesmo. E a documentação dos meus filhos são todos nascidos lá. Na roça. Sim, na roça. Entendi. E mesmo com toda essa documentação, ainda assim não foi suficiente. Não a senhora foi. teve que pedir ajuda. Ajuda para ter acesso. E quando a senhora se aposentou, então a senhora falou, pronto, foi feita a justiça. Né? Finalmente, agora eu posso... Né, ter ali o sossego de ter esse meu valor mensal. Entendi. Entendeu, e dona Maria Emília, Sim. A senhora que é um sinônimo de luta, a senhora, pelo tudo que a senhora falou, desde muito cedo, desde muito menina, acompanhando Sim. seu pai e a sua mãe lá Sim. na roça, depois costurando, depois casou, foi para a roça novamente, construiu toda uma história ao lado do seu esposo, Sim. criou 6 filhos, Sim. luta, só a senhora. Ele cuidou mais de 30 anos do seu esposo, que teve o AVC. Foi. E a senhora, mesmo assim, é sinônimo de... Continuou forte, resiliente, ali não desistiu dos seus direitos. O que a senhora falaria para quem está lá em casa? Tem muita gente que vai assistir a gente e às vezes está nessa mesma condição que a senhora esteve, de não acreditar no sistema, de achar que o sistema é muito moroso, de achar que não vale a pena insistir. O que a senhora diria para essa pessoa que está lá? Pessoa mais velha também, que veio de uma luta também. O que a senhora diria para essa pessoa? O que eu diria, doutora, é que a pessoa não pode desistir enquanto ela está vendo e lutando, porque ela não pode desistir, porque aquilo que ela trabalha, que ela faz, ela tem o direito de receber, porque é uma coisa que não é fácil aqui, né? Não é um favor do sistema, né? É um direito é um que a lei direito. Garante. Isso. Então, não desista, corra atrás, porque é o que o sistema quer. É o que o sistema quer. É o que o sistema quer. Que a pessoa desista. Pois é. Por isso que tantos nãos, por isso tanta dificuldade, por isso que muita gente realmente desiste, acaba até às vezes morrendo antes. Inclusive o esposo da senhora morreu desacreditando no sistema. Foi. Porque ele falava que o sistema não ia. Ele dizia, que o INSS não ia conceder esse direito. Eu dizia assim, não vou desistir, porque eu trabalhei junto com você, eu não vou desistir. E meu filho, o penúltimo, dizia assim, não, pai, a mãe não pode desistir mesmo, pai, vocês lutaram junto lá no norte. A gente pequeno, pai, a gente vendo, o senhor não pode desistir, ela não pode desistir. Até que foi quem me ajudou até pagar umas parcelas que na época eu tive que pagar um pouco, né, doutora? Você sabe de pai, né? Então, para completar os 15 anos, né? Era ele, até que ele já estava trabalhando, ele pegava e me dava aquele dinheiro, e eu ia lá e pagava na lotérica para chegar aqueles 15 anos, né? Mas graças a Deus eu estou aqui. Aposentada, que coisa boa. Parabéns, dona Maria. Obrigada, parabéns por ser esse sinônimo de força, de garra, de resiliência. Hoje a senhora é uma mulher, né, sempre... por falar nisso, a senhora é cantora. Conta bem rapidinho pra gente, conta. A senhora, qual igreja que a senhora frequenta? A senhora ainda canta? Como que é? Agora eu estou só louvando no coral com as irmãs do círculo de oração, né? Porque eu sempre gostei de cantar os hinos avulsos, né? A gente... E se a gente quiser escutar um louvor da senhora, tem em algum lugar que a gente possa entrar para assistir? Tem um pouco para mim decorar, um hino decorado assim. Pode cantar alguma coisa se a senhora quiser. Pois é, o pastor Luiz, ele me disse assim que eu andei louvando com a mãe dele, com a irmã Luísa,
e diz que está no YouTube. No YouTube? Isso. Ah, eu vou procurar aqui, nós vamos colocar aqui embaixo, né, Isso. Tiago? Vamos colocar aqui para se quem estiver assistindo a gente, aqui embaixo na legenda vai ter ali onde a gente vai encontrar a Dona Maria Emília cantando. A voz dela é maravilhosa. E a irmã Luísa, né? Isso. Eu cantava junto com a irmã Luísa. Ah, vamos lá assistir, com certeza. Isso. E o pastor Luiz disse assim, não, olha, eu não sei para quem que foi que ele estava falando, disse, tá, a irmã Maria e a minha mãe, que é a irmã Luísa, tá lá no YouTube. Ah, mas se tá no YouTube a gente acha. E a deputada Mara Lima? O que ela representou para a senhora nessa conquista da sua aposentadoria? Foi ela que te disse, ela que abriu os olhos da senhora para que a senhora fosse insistir com as testemunhas, não foi? Ela me disse assim, ela só me disse assim, olha, Mari, que elas tinham mais acesso. Agora é só com testemunha. Não é mais com documento, não é mais com papel, não é mais com nada disso. Agora é só com as testemunhas. Aí foi onde que nem eu falei, doutora, meu Deus, agora, Jesus, onde que eu vou adquirir essas testemunhas? E comecei a orar. Eu orava e dizia assim, Deus... Me dá uma luz. Me declare isso. Aonde que eu posso conversar com agora essas testemunhas que eu tinha por certo, né? Quando eu morei lá no norte. Aí foi quando nós entramos no telefone desse compadre que ela falou. Que ajudou. Isso, que ajudou. E daí a filha dele também ajudou. O filho dele também foi um das testemunhas. Ai, que coisa boa. Nossa. Então, ela abriu ali a ideia, a senhora pediu a Deus, Deus orientou, Deus me orientou. A senhora buscou um advogado foi. E ela te ajudou. Foi uma advogada, né, doutora Camila? É a doutora Camila. Isso mesmo. E daí ela foi enviado por ela, né, a doutora Camila, né? Foi. Ela fazia parte da equipe que cuidava do processo da senhora, uma pessoa que a gente tem muita admiração. Hoje ela também está morando no interior do Paraná. Olha, casou e foi morar no interior do Paraná. Mas eu fico muito feliz. Dona Maria Emília, muito obrigada por a senhora contar um pouco dessa tua luta toda, dessa conquista. Mas assim, eu acho que o principal nesse nosso bate-papo é falar que por trás de um pedido ali no balcão do INSS existe uma história de luta, uma história de sol a sol, de alimentação precária, de filhos muitas vezes deitado ali do lado, igual a senhora falou, que levava suas crianças e deixava do lado, ali correndo risco de ser picado por um bicho, correndo risco de uma série de coisas, sol. Isso também. Mesmo, doutora. Então, eu acredito que essa fala da Dona Maria Emília, quase chegando aos 80 anos, embora não pareça, viu? A senhora está muito bem, mas essa fala dela... O documento está... mas ainda bem que é só lá no documento, né, Dona Maria? Mas essa fala da senhora é para que as pessoas que estão ali atrás do balcão, elas entendam que tem toda uma luta por trás. E que nesse momento de ter direito à aposentadoria, não deve ser dificultado. Não deve, a senhora não precisa passar esses 10 anos de luta para conseguir o que é da senhora por direito, né? Então, eu acho que nós, enquanto comunicadores, o INSS, enquanto sistema que faz toda essa questão, toda essa gestão, né, das aposentadorias, eles deveriam, sim, de ajudar, dar o caminho para que tornar esse momento muito mais fácil, porque não é só uma questão de dinheiro, né? É uma vida. É uma luta, que a senhora teve que passar mais alguns anos abrindo mão de muitas coisas, porque não tinha a sua aposentadoria, né? Não tinha a ajuda do sistema para que a senhora tivesse acesso à sua aposentadoria. Então, é sobre isso. Então, a vinda da senhora aqui é para falar, para fortalecer. Não desistam, é difícil, mas não desistam, vão atrás, que se é direito, a lei está aí para te defender. Não é, Dona Maria? Dona Maria é exemplo de luta, como sempre. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada pela sua fala, de fortalecimento, de falar para as pessoas, vão atrás. Foi muito boa a sua fala. Muito obrigada. Obrigada a você, doutora. Tudo de bom com a senhora. Que orgulho falar com a senhora. Tá bom, doutora. Obrigada a você. Então,
A exemplo da Dona Maria Emília, se você está na fila do INSS, se você também tem um período lá na roça, um período rural, não desista dele. Procure um advogado especializado para te ajudar nesse processo. Ou busque o INSS, mas não aceite o não. O direito é seu e o direito é feito para ser cumprido. Muito obrigada a todos. Não esqueçam de ver aqui o canal, assistir aqui a voz dessa mulher maravilhosa, a gente vai deixar aqui na legenda, tá? Então acompanhem, sigam o pastor também e deem sugestões do que vocês gostariam de ouvir aqui. O que não falta é a história de gente forte, de pessoas que lutam, histórias reais. E nós trazemos aqui com o intuito de te ajudar, de ajudar mais e mais pessoas, porque muitas vezes a gente deixa de ir atrás por medo, por cansaço, porque já estamos cansados da luta. Dona Maria Emília era uma mesmo que poderia ter desistido. Tanta luta, a vida inteira dela foi uma luta, mas ela não desistiu. E ela está aqui, vitoriosa. E assim deve ser. Muito obrigada, até o próximo episódio.